Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Esse é um curso de discipulado bíblico da nossa igreja e talvez você vai ver esse vídeo no nosso canal do YouTube, mas ele é um curso de discipulado bem básico e se você quer assistir, é bem-vindo. A nossa primeira aula é sobre o credo apostólico. Nós precisamos saber, como cristãos, o que nós cremos, qual que é a base da nossa fé, o que é essencial, o que é o resumo mais importante da Bíblia sobre a fé dos cristãos. Se eu perguntar para um cristão lá no Nepal ou aqui no Brasil, em Minas Gerais, o que eles creem, basicamente a nossa resposta tem que ser a mesma. E o credo apostólico, ele foi um documento feito pelos pais da igreja com esse objetivo, um resumo do que é a fé cristã. Esse documento ele foi feito do século II, do século III. Pais apostólicos significa que foram os líderes da igreja após a morte dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles 12 homens que Jesus preparou para continuar o ministério, aqueles que edificaram a igreja, aqueles que escreveram o Novo Testamento, não todos, né? E outros também escreveram o Novo Testamento, não são apóstolos. E a palavra credo, ela é uma palavra latina, e ela significa simplesmente eu creio. Então foi um resumo da fé cristã, dizendo o que os cristãos acreditavam. Porque já no século II, III, foi necessário fazer um resumo para que a igreja fosse resguardada de heresias e para que os cristãos soubessem de fato o que a Bíblia diz sobre a fé. Então, é basicamente isso. É o que a igreja crê, é o que é essencial e o que a Bíblia fala sobre os principais quesitos da fé. Nós conhecemos o credo apostólico, ele não está na Bíblia escrito assim. Como eu falei, ele foi escrito pelos líderes da igreja no início da igreja cristã, mas ele está todo embasado na Escritura. Ele não é para ser usado como uma reza ou como uma oração, igual a Igreja Católica Romana faz, mas ele pode sim ser recitado na igreja, por que não? Para que possamos ali fazer uma confissão da nossa fé periodicamente. O credo diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então aqui está basicamente o resumo da nossa fé. São 7 pontos que tem que estar bem claro para você. Embora a nossa salvação não depende do quanto da Bíblia nós conhecemos, a nossa salvação depende do novo nascimento, da nossa fé em Jesus Cristo, desse despertamento da nossa alma para amar a Deus, e esse despertamento que vem do próprio Deus, mas nós temos que saber o que nós cremos. Então o credo, ele afirma para nós que há um Deus único e verdadeiro. Mas esse Deus, ele existe em 3 pessoas. Aqui nós vemos dizendo que cremos no Deus Pai, que criou todas as coisas, cremos no Deus Filho, que é o Salvador, e cremos no Deus Espírito Santo. Então a Trindade, ela tem que estar bem clara para você, no sentido de que você crê nela, porque embora nós possamos entender a Trindade
pela palavra de Deus, como um único Deus, ele é três pessoas distintas, mas na mesma essência, no mesmo poder, na mesma eternidade, na mesma glória, mas essas três pessoas é apenas um único Deus. A Bíblia vai nos mostrar isso em várias passagens, em toda a narrativa bíblica, mas nós não conseguiremos saber e entender na plenitude disso. Mas é muito importante para nós sabermos que Deus é trino, que a Trindade se revela na Bíblia e o nosso relacionamento pessoal com Deus depende também desse entendimento claro. Porque nós vemos diversas passagens o Deus Trino agindo na terra. Esse relacionamento entre Deus que existe na eternidade, o Filho se relaciona com o Pai se relaciona com o Espírito, e esse relacionamento Deus quis trazer ao mundo, aos homens pecadores. Nós vemos, por exemplo, Jesus em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos, ele fala para o Pai: Pai, da mesma maneira que nós somos um, eu oro para que eles também sejam um, da maneira que nós somos. Então, em toda a Bíblia nós vamos ver essa revelação da Trindade. Na criação, Deus Pai criou todas as coisas por meio de Deus Filho. O Espírito Santo estava na criação, pairando sobre todas as coisas. Depois nós vemos, quando Deus faz o homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus único, mas usando a palavra façamos no plural. Nós vemos textos claríssimos sobre a Trindade. Quando Jesus manda os discípulos batizarem, ele fala em Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João, no capítulo 1, nós vemos a palavra de Deus falando que no início o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e depois o Verbo se fez carne. Ou seja, esse Verbo que foi utilizado na criação é o próprio Jesus, e depois Jesus, o Verbo, se fez carne, se tornou um homem. Então nós vamos ver vários versículos. Colossenses 2, 9 e 10 diz que Jesus, ele é a plenitude, ele é corporalmente a divindade. Nós vemos Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para curar doenças. Ou seja, só Deus pode fazer isso. Jesus, ele é adorado hoje nos céus, e só Deus pode ser adorado. Nós vemos o Espírito Santo, ele tem poder para dar vida, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo tem poder para saber estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a Trindade, ela é revelada para nós na Bíblia. E nós cremos nela, nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E João 10:30, para fechar esse assunto, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Amém? Depois, o credo, ele vai falar que nós cremos em Jesus, e esse Jesus que ele foi concebido de forma miraculosa pelo Espírito Santo, e ele foi colocado no ventre de Maria, até então virgem. Então, nós cremos também na encarnação de Deus, que Jesus, o Filho de Deus, sim, se tornou um homem, sendo 100% Deus e 100% homem. Jesus não era 50% cada natureza. Ele foi Deus homem que se encarnou. E aqui mostra também que Jesus, o Filho de Deus, entrou na história, que esse governador no qual julgou e condenou Jesus, Pôncio Pilatos, ele de fato existiu na história. Então Jesus entrou na história. Nós cremos que o eterno Deus, ele entrou na história dos homens, para mudar a história dos homens e restaurar todas as coisas. Então nós cremos na Trindade, nós cremos na encarnação de Deus, de Jesus Cristo. Nós cremos da forma milagrosa que Jesus se encarnou, sendo colocado pelo Espírito Santo, sendo gerado pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria.
uma virgem. E nós cremos também que Jesus Cristo, ele foi morto e ele foi sepultado. Ele morreu, mas ele ressurgiu no terceiro dia. No domingo ele ressurgiu. Então Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte, desfazendo as obras de Satanás e pagando pelos nossos pecados. Então nós cremos na Trindade, nós cremos na encarnação de Cristo, nós cremos na sua morte e ressurreição. Também nós cremos na total santidade de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o único homem que nunca pecou, o homem que cumpriu toda a lei de Deus, diferente de todos os homens. Depois, o credo apostólico ressalta aquilo que a Bíblia afirma, que Jesus está hoje nos céus, à direita de Deus Pai. Como eu falei no início, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, que Jesus hoje é adorado. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto, ressuscitou e hoje é adorado. E ele está no trono à direita de Deus Pai, e Jesus governa o universo. Então nós cremos que o nosso Senhor hoje não está morto, ele está vivo e ele está nos céus reinando. E nós cremos também que ele um dia ele vai vir e julgar todos os homens. Ele vai julgar, salvar o seu povo, aqueles que creram nele, e julgar, condenar, punir aqueles que negaram o seu evangelho. Então nós cremos na volta de Jesus. Também o credo fala que nós cremos no Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, Deus que nos dá fé, que nos guia na verdade. O Espírito Santo que é o Consolador, que veio suprir a ausência de Jesus na terra. Nós cremos. Nós cremos também na Igreja Universal, mas não aquela igreja neopentecostal que chama universal. Universal significa a igreja de todos os tempos e de todos os povos. Como eu falei, a nossa fé é a mesma de um cristão do Nepal. Um cristão do Nepal, ele crê também que Deus é o Criador, que Deus é trino, crê em Jesus Cristo. Então nós cremos na igreja como o corpo de Cristo nessa terra. A igreja, todo cristão, ele faz parte agora desse corpo, ele é um membro do corpo. E Jesus é o cabeça dessa igreja, ele que direciona a sua igreja por meio da sua palavra. Então não existe cristão fora do corpo, fora da igreja. Então nós cremos na Igreja Universal. Nós cremos que os cristãos de outras épocas e de outros países são nossos irmãos em Cristo. E aqui também diz no credo que nós cremos na remissão dos pecados, ou seja, aquilo que eu disse, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós temos a salvação unicamente pela fé em Cristo, não depende das nossas boas obras, mas a Bíblia diz claramente que a nossa salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer isso claramente para nós. E nós cremos que um dia nós vamos ressuscitar. Aleluia! Que nós, embora se Jesus não voltar, nós vamos experimentar a morte, mas Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, os cristãos creem que um dia nós voltaremos ao nosso corpo para receber a vida eterna com Jesus. Um corpo glorificado, sem pecado, da onde nós vamos viver com Jesus. Nós vamos ressuscitar para a vida eterna, porque Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte por nós. Então, essa é basicamente a fé cristã. Você leia o credo apostólico, ouça essa música de João Alexandre, muito bonita, essa melodia sobre o credo apostólico, porque essa é a essencialidade e a basicalidade da nossa fé. Nós cremos na Trindade, nós cremos na encarnação do Filho de Deus, nós cremos na sua morte e ressurreição
pagando pelos nossos pecados. Nós cremos que Ele foi aos céus e virá novamente. Nós cremos na igreja, o corpo de Cristo na terra. Nós cremos na remissão dos nossos pecados e nós cremos na ressurreição, que nós viveremos eternamente um dia com Cristo. Essa é a nossa primeira aula. Você crê? Você crê no credo apostólico que está baseado na Bíblia? Espero que sim, porque todas essas verdades estão reveladas na Escritura Sagrada. Deus te abençoe. Até a próxima aula.